Boa tarde, irmãos, cunhadas, convidados. Irmão, senador Isaaci Lucas, presidente dessa sessão especial. Irmão presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa, Sidney Isidro. Grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil, soberano irmão Ademir Cândido da Silva. Grão-mestre geral adjunto do Grande Oriente do Brasil, sapientíssimo irmão Adalberto Aloysio Eng. Secretário-geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, sereníssimo irmão Armando Assunção. Senhor Conselheiro Federal do Grande Oriente do Brasil, suplente do senador Davi Alcolumbre, irmão Josiel Alcolumbre. É com profunda honra e elevado senso de responsabilidade que subo a esta tribuna, no dia de hoje, para celebrar e enaltecer uma instituição que atravessa séculos de história, marcada pelo compromisso com a liberdade, a igualdade e a fraternidade, a justa e perfeita maçonaria. Neste dia em que homenageamos o Dia do Maçom, nesta Casa de Leis, rendemos tributo não apenas a uma ordem iniciática, filosófica e fraternal, mas também a um conjunto de valores que ajudaram a moldar a própria identidade do nosso país e a auxiliar na prática do bem comum a todos que aqui vivem pacificamente. A maçonaria não é uma entidade de um tempo, mas de todos os tempos. Nascida no seio das corporações de ofício, as guildas medievais, consolidou-se com o passar dos tempos como uma escola de virtudes, de aperfeiçoamento moral. Tornou-se um espaço de reflexão sobre a dignidade humana, sobre o respeito à diversidade, sobre a tolerância e sobre a necessidade de que cada homem e mulher sejam protagonistas do seu destino. No Brasil, a maçonaria esteve presente nos momentos cruciais da formação nacional. Em 1822, foi dentro de suas lojas que se discutiram as ideias de liberdade que culminaram na independência do Brasil. Nesse processo, destacaram-se Dom Pedro I, iniciado nos mistérios maçônicos, tornado seu grão-mestre, José Bonifácio de Andrade e Silva, patriarca da independência, ambos inspirados por ideais de autonomia e soberania nacional. Junto a eles, Joaquim Gonçalves Ledo, jornalista, político e ardoroso defensor da emancipação, que também se ergueu como voz firme pela separação do Brasil de Portugal. E foi ainda na perseverança de seus membros que se alimentaram os movimentos pela abolição da escravidão. E neste contexto, nomes como Luiz Gama, um advogado autodidata, abolicionista incansável, José do Patrocínio, tigre da abolição, ecoaram com vigor os clamores da liberdade. Ambos, na condição de maçons, fizeram de suas vidas um testemunho da luta contra a chaga da escravidão. Mais tarde, foi sob a inspiração de seus princípios que se fortaleceram os ideais republicanos. O Marechal Deodoro da Fonseca, assim como diversos oficiais militares de sua época, embrenharam-se nesse projeto. A maçonaria, já no século XIX, era um espaço de discussão de ideias liberais, republicanas e progressistas, que atraía tanto intelectuais quanto líderes militares. Ao liderar o movimento republicano e proclamar a República, Deodoro estava cercado por oficiais, juristas e políticos que, em grande parte, eram maçons. Esse contexto mostra a forte influência da ordem maçônica na formação da República Brasileira. O primeiro governo republicano teve grande presença maçônica com os nomes de Quintino Bocaiúva nas relações exteriores, o patriarca da República, maçom ativo, jornalista de grande expressão. Rui Barbosa, jurista brilhante, defensor das liberdades civis. Benjamin Constant Botelho de Magalhães, considerado um dos principais ideólogos da República, influenciado pelo positivismo.
Essas figuras históricas mostram que a maçonaria não é apenas um espaço de reflexão, mas também de ação, de transformação, de compromisso com a pátria. E essa composição mostra como a maçonaria não era apenas um espaço de reflexão filosófica, mas também um núcleo de articulação política em defesa de um novo modelo de Estado, republicano, laico, inspirado em princípios democráticos. A maçonaria ensina há séculos que a sociedade justa e fraterna deve se assentrar sobre 3 colunas fundamentais: a liberdade como condição essencial da dignidade humana, a igualdade como garantia de oportunidades e direitos, a fraternidade como vínculo que une os homens acima das suas diferenças. Esses valores não envelhecem, tornam-se cada vez mais urgentes num mundo marcado por desigualdades persistentes, por intolerâncias e por ameaças à democracia. Quando um maçom, em qualquer loja do Brasil ou do mundo, se compromete com a verdade, com a justiça e com o amor ao próximo, ele não apenas honra uma tradição secular, mas contribui na prática para o fortalecimento da sociedade civil e para a construção de um país cada vez melhor. A maçonaria não é uma instituição voltada ao poder, mas sim ao serviço. Em inúmeras cidades brasileiras, encontramos lojas maçônicas envolvidas em ações de beneficência, no apoio a escolas, creches, hospitais, campanhas de vacinação, de arrecadação de alimentos. Em tempos de crise, os maçons se organizam silenciosamente para socorrer os mais necessitados, sempre sem ostentação, porque compreendem que a verdadeira solidariedade não se faz para os aplausos, mas para aliviar dores e renovar esperanças. A presença da maçonaria é, assim, discreta, mas efetiva, como um farol de humanidade que ilumina comunidades inteiras. Outro sim, não é possível falar de maçonaria sem lembrar de sua vocação democrática. Desde seus primórdios, ela defende a liberdade de pensamento, a pluralidade de ideias e o respeito às convicções individuais. Dentro de uma loja, não há distinção entre títulos, cargos ou posses. Todos somos iguais no compromisso com a verdade e com a justiça. Esse espírito democrático foi decisivo em diversos momentos da história brasileira, quando maçons se ergueram contra o absolutismo, contra a escravidão, contra os regimes de exceção. No Brasil de hoje, que se fortalece sob a égide do Estado Democrático de Direito, com a força de suas instituições, é fundamental lembrar esta contribuição. A maçonaria continuará sendo uma guardiã das liberdades públicas e do respeito à Constituição. No mundo marcado por profundas transformações tecnológicas, sociais, ambientais, os princípios maçônicos mostram-se ainda mais atuais. Precisamos da liberdade para garantir a inovação sem amarras, a ciência sem censura e a educação sem preconceitos. Precisamos da igualdade para que o desenvolvimento não seja privilégio de poucos, mas direito de todos. Precisamos da fraternidade para que o progresso não se traduza em exclusão, mas em inclusão, em solidariedade ativa e compassiva. A maçonaria, com sua tradição de reflexão ética, pode e deve continuar contribuindo para esses debates, iluminando caminhos, formando cidadãos conscientes e engajados. Hoje, ao lembrarmos o Dia do Maçom, dirigimos nossa saudação a todos os irmãos espalhados pelo Brasil, em cada uma de suas lojas, em cada cidade dos seus rincões da nossa pátria continental. Saudamos os mestres que, com sua sabedoria, inspiram gerações. Saudamos os companheiros que, com seu esforço, mantêm viva a chama do trabalho coletivo. Saudamos os aprendizes que representam o futuro e a esperança de continuidade dessa obra de construção moral e espiritual.
E saudamos aos homens de bem, livres e de costumes, que lutam pelos ideais da nossa democracia. A maçonaria é, antes de tudo, uma escola de cidadania. Uma comunidade de homens livres que, ao longo da história, ajudou a escrever as páginas mais nobres desse país. Nesse dia do maçom, essa Casa Legislativa, expressão maior da soberania popular, reconhece e reverencia a contribuição desses pedreiros livres para a grandeza do país. E que nós, assim como os legítimos representantes do povo brasileiro, nos inspiremos nesses valores para que o parlamento seja sempre espaço de diálogo, de liberdade, de construção coletiva. Que a luz da razão, da justiça e da fraternidade continue iluminando os caminhos dessa nossa nação. Muito obrigado.